Boa noite. Boa noite com essa música que eu sempre começo as minhas lives com essa música. Sejam todos muito bem-vindos. Gente nova aqui que eu já tô vendo. Olha, gente, que música legal. Leve. Se no caminho algo desandar, que seja breve. Boa noite, Robson. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Eu tô aqui animada para esse tema. Vamos falar sobre procrastinação. Então, de onde vocês são? Baixei o som aqui, essa música maravilhosa, que me deixa com energia lá nas alturas. Eu adoro, sempre escuto, sempre começo as minhas lives com essa música. Eu quero saber de onde vocês são, qual estado, qual país. Hoje nós vamos falar de procrastinação. Pra quem não me conhece aqui, eu estou vendo que tem gente nova. A gente entra, a gente sai, a gente vê a live depois. Então, eu sou Sara Andrade, eu sou Maria Rita. Maria Rita, Vivendo da Gratidão 2. Acho que é você, Maria Rita, né? A pessoa do usuário Vivendo de Gratidão 2. Acho que é isso. Então, gente, eu sou Sara Andrade, eu sou advogada, eu sou consteladora familiar, com 2 formações, já atuo há um tempo. E sou também estudante de psicologia. Então, são coisas distintas, tá, gente? Só pra deixar claro, a psicologia e a constelação são coisas totalmente distintas. A gente não utiliza junto. Eu sempre gosto de falar isso para que as pessoas entendam bem, porque muita gente faz essa confusão. Então, já gosto de falar isso. Então, farei a minha live aqui. Eu busco fazer as minhas lives sempre de forma mais leve, um bate-papo mesmo com você, com vocês que estão aí. Tento fazer de forma mais breve também. 40 minutos, 45 minutos. Às vezes as pessoas não deixam. Quando eu vou tirar a cartinha no final, eu demoro mais um pouco. Então, esteja preparado para os 45 melhores minutos do seu dia, da sua noite, quem sabe da sua semana, um minuto leve. Eu sempre digo para as pessoas trazerem água. Água. Sempre estou com a minha aqui. E quando a gente fala de constelação, a gente tenta até fazer uma programação, mas não é programado. Na constelação é o que vem. É o que vai daí, o que vai daqui pra aí e o que vem daí pra cá. Não é, gente? Então eu quero saber se vocês estão bem, interajam, façam perguntas aqui ou depois. Tem algumas lives que são bem interativas, as pessoas interagem muito, outras o pessoal fica mais quietinho. Enfim, pra você que está aqui ao vivo, pra você que está assistindo a gravação, sejam todos muito bem-vindos a este momento de agora, um momento que é muito especial pra mim e espero que seja pra vocês também. Sou muito grata por tê-los aqui. Então, gente, nós vamos falar hoje sobre a procrastinação. Eu gosto muito desse tema. Temas como esse são temas que me deixam muito animada pra conversar, pra passar um conteúdo. Voltou, gente? Acho que caiu e voltou, né? Acho que foi isso. Enfim. Acredito que sim. As mensagens, quando vocês mandam feedback, demoram muito a chegar, muito. Então, como eu estava dizendo, esse é um dos temas que eu gosto muito. Por quê? Porque a gente conversa sobre a questão sistêmica, mas também sobre a vida, como todas as lives aqui que eu faço. E é um assunto, a procrastinação, que dá pra gente puxar na orelha, digamos assim, né? De nós mesmos, tá, gente? Eu me coloco junto a vocês aqui e lembro que na constelação, o preceito básico da constelação é o não julgamento, tá? Não julgamento. Então não vai existir certo, não vai existir errado, vai existir o que é. Até quando a gente faz conteúdos e que a gente fala tal situação está muito ligada a tal situação. Por que a gente fala isso? Porque o Bert Hellinger, que foi o criador das constelações, atendeu sei lá quantas milhares de pessoas e viu que as situações, elas tinham a ver com o que estava ali conectado, tá? Mas não existe certo nem errado. Então vamos lá, gente. Você que está aí do outro lado, você é uma pessoa procrastinadora?
É ou não é? Vá pensando aí, até o final da live você vai entender se você é uma pessoa procrastinadora. Você vai entender o que seria essa procrastinação, vai entender por que você é procrastinador, vai entender formas de não mais ser procrastinador, de não mais ser procrastinadora. E, Dea C. Fernandes está dizendo que vai entender o porquê que você é procrastinadora. E formas que você tem para lidar com isso, formas práticas, o que está no seu consciente, o que está no seu inconsciente. Então, gente, vamos lá. O que seria a procrastinação? Eu acho que é uma das situações mais desafiadoras de se ter na vida, de se controlar. É uma das situações, assim, que atrasa a vida, que atrapalha muito a vida das pessoas. E eu vou explicar pra vocês como se sente um procrastinador, pra você entender se de fato você é um procrastinador. Oi, Oliver. Eu sei que fala errado. Regina, né? Boa noite, meu bem. Você falou que estava sumida. Boa noite, Alex. Então, gente, o que seria isso? O que seria uma pessoa procrastinadora? É aquela pessoa que sabe que tem que fazer algo, mas não faz. A grosso modo, né? Em breves linhas, seria esta pessoa. Porém, não só exatamente isso. As pessoas procrastinadoras, elas... Ah, Célia, isso. Elas têm diversas questões, diversos problemas na vida que vão muito além do que você pensa assim, é só porque aquela pessoa deixou de fazer aquilo e vai fazer depois, vai fazer atrasada. Não. Vai muito, muito, muito além. Então, primeiro, eu quero falar pra vocês que a procrastinação é diferente da preguiça. Então, é um tema que eu olho com muito amor, tá? A procrastinação. Eu já atendi várias pessoas. No decorrer da live aqui eu vou contando sobre casos, pessoas que vieram tratar a procrastinação. Então, é um tema que eu olho com muito amor. E o que significa? O que significa o quê, Célia? Não entendi. Ser procrastinador, a procrastinação? É uma pessoa... Procrastinadores são pessoas que deixam pra fazer o que tem que ser feito. Não fazem. Deixam pra depois. Vão deixando pra depois e acabam sem fazer. Então, eu olho com muito amor porque é uma linha tênue. Uma linha tênue entre a procrastinação e a preguiça. Porém, são totalmente distintos. Quando a gente fala de preguiça, aquela pessoa que é morosa, é aquela pessoa que está sem responsabilidade para ter determinada atitude, para fazer determinada função. Já a procrastinadora, ela vai deixando. Porém, qual é a diferença de um para o outro? Eu vou dizer agora, e você vai saber agora se você é procrastinador ou preguiçoso. Só para começar, o preguiçoso, ele deixa de fazer o que tem que ser feito e ele não sente culpa. Ele simplesmente deixa. Ele deixa de fazer e tá tudo bem. Ele não tá muito preocupado com isso, ele não tá muito desesperado com isso, não. Já o procrastinador, não. Ele deixa de fazer e ele sente culpa. Ele sente culpa porque não fez, porque não cumpriu aquela meta, porque não fez o combinado, porque não conseguiu fazer aquilo. Então, esta vai a diferença entre o preguiçoso e o procrastinador. Eu lembro que uma vez eu abri caixinha, faz muito tempo, mas essa pergunta me chamou muita atenção. E uma pessoa me colocou assim na caixinha, preguiça pode ser constelado? Ela colocou desta forma, e eu expliquei pra ela, meu bem, é o seguinte, a preguiça entenda primeiro se é preguiça ou se é procrastinação. Porque assim, a gente julga muito as pessoas, a gente vê as pessoas sem fazer o que é determinado, o que ela precisa fazer, e a gente diz, aquela pessoa é muito preguiçosa, é muito irresponsável. E como eu falei, é uma linha tênue entre a preguiça e a procrastinação. Mas ela tem que ser vista, ela tem que ser analisada primeiro com bons olhos e com amor. Dea falou, muita culpa, tá vendo? Uma pessoa procrastinadora. Mas existem formas de lidar com isso. Por exemplo, eu sempre falo aqui nas minhas redes sociais sobre as minhas metas. Eu sempre gosto de falar, porque muitas pessoas respondem nas enquetes, muitas pessoas vêm falar comigo e vêm perguntar. Então eu gosto de expor como incentivo mesmo. Existem duas metas, são metas mais palpáveis, assim, são metas mais diretas, que eu estou buscando este ano. As minhas metas eu faço trimestralmente e semestralmente. Sara Andrade, não sou uma pessoa procrastinadora. Eu nunca me vi como uma pessoa procrastinadora, mas em alguns momentos a gente faz isso, né? Em alguns momentos, em determinadas situações, a gente faz isso.
Porém, com relação à meta, sempre falo aqui, sempre faço mensagens para vocês indicando que metas, elas devem ser traçadas, mas a gente não precisa esperar para começar a cumprir aquela meta. Então, o procrastinador, ele fala assim: segunda-feira eu vou começar a fazer a dieta. Ele fala assim: em 2023, digamos assim, né, quando estávamos em 2023, em 2023 eu começo a fazer determinada atividade. Eu vou começar a minha atividade física só no dia 1º. Ah, mas isso aqui, estudar para concurso, eu não consigo estudar tal dia, eu preciso começar em tal semana. Esse é o procrastinador. E quando chega naquele momento, ele acaba procrastinando mais uma vez e ele sente culpa. Ele se sente culpado. É o primeiro sinal do procrastinador, é essa culpa. É o sinal maior, é essa culpa. O preguiçoso, ele não sente essa culpa. Ele simplesmente vai deixando e um dia, quando ele quiser fazer, ele vai fazer. Eu acho que sou muito de deixar as coisas pra depois. Tá, Célia, mas eu vou explicar 3 pontos sobre a procrastinação, sobre ser procrastinador e como que acontece, tá? Então, gente, com relação a essas metas que eu estava falando, o que acontece? Por que eu me vejo como uma pessoa que não é procrastinadora? Primeiro, porque eu não sinto culpa quando não acontece. Por quê? Porque eu dou o meu melhor e eu vou buscando fazer isso. E isso, gente, não é porque eu sou diferente de todo mundo, nem melhor do que todo mundo, não. É porque eu já fiz processos para me conhecer, entender como onde é que eu tenho mais habilidade e qual a forma que eu tenho de lidar melhor com determinadas situações. E entender que se eu procrastinar, vai ser tudo pior mais à frente. Por quê? Porque eu vou ter que fazer atrasada, eu vou ter que fazer mal feito. Então, isso é todo um processo, tá, gente? Apesar de que eu nunca fui muito procrastinadora. Porém, independente disso. Então, eu traço metas trimestrais e semestrais. Quando chega no meio do ano, eu bato muito nessa tecla, eu só utilizo aqui o calendário, porque a gente tem que utilizar o calendário para diversas situações da vida. Mas a hora de começar, eu sempre falo, a hora de começar é agora. Então, as minhas metas, elas nunca começam no dia 1º de janeiro. 1º de janeiro eu só estou continuando uma meta. Hoje é dia 26 de abril. A gente já tem 1/3 do ano, a gente já passou 1/3 do ano. E você, o que é que você fez aí? Então vai pensando isso. O que acontece? Quando chega no meio do ano, eu vou entender o que eu fiz daquelas metas. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu tenho um objetivo de aprender uma língua. No momento, a língua inglesa, né? De atuar mesmo, assim. É questão profissional, sobretudo. E eu não tenho a pressa de aprender, porque eu sei que vai ser no tempo necessário para isso. E eu tracei uma estimativa de estudar 350 dias deste ano, de 2023. Mas eu iniciei esse processo em 2022, ali no finalzinho. Fiz essa meta. Só que eu não contei com os imprevistos. Eu não contei com os dias que eu ia estar cansada, eu não contei com os dias que eu ia estar doente, eu não contei com isso. E quando chega no meio do ano, essa meta é até o fim do ano. Quando chega no meio do ano, o que é que eu faço? Eu vou entender o que eu fiz até chegar ali no meio do ano e vou recalcular a rota. E por que não recalculo agora? Porque agora eu estou lidando com isso. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu sei que não vai dar 350 dias, como eu imaginava, mas vai dar bem próximo. Então, no meio do ano, eu vou recalcular esta rota, esta meta. Então, isso me dá tranquilidade para não ser uma pessoa procrastinadora, porque eu sei que eu vou fazer, entendeu? Então, eu coloquei aqui para vocês 3 situações sobre procrastinação. Formas de procrastinar. Existe aquele, Célia botou, mas graças a Deus já estou treinando num curso, era uma meta. Ai, que bom, meu bem. Que bom. Acho que você falou aqui acima. Sei que não é bom, não fiz nada. Isso. Então, 3 situações. A primeira, você sabe que tem que fazer, mas não faz. Parece que alguma coisa te trava, alguma coisa tá ali que te segura e você não consegue fazer. Você sabe que tem que fazer, mas não faz. A segunda situação, você começa a fazer, mas você não continua. Quantas pessoas começam um curso de línguas e não continua, um curso de violão e não continua, até um relacionamento e não continua, uma outra situação, enfim, diversas, não continua. E existe aquela pessoa que deixa para o finalzinho ali do momento, chegando bem próximo ao que vai acontecer, o que precisa acontecer, e só ali ela faz. Nos 2 primeiros casos, a gente fala sobre a procrastinação ligada a essa parte sistêmica. Já no último caso, não. Então, você que
sabe que tem que fazer alguma coisa e não faz. Você que começa e ali você é travado no meio do caminho e já muda de situação, muda a rota, também. Agora você que chega ali, você sabe que vai fazer, você sabe, mas você só faz de última hora, ali não, ali é o seu jeito de fazer. Então você não precisa ser considerado um procrastinador nesta visão sistêmica, tá, gente? Na visão sistêmica eu estou falando. Porque aqui eu vou falar pra vocês de forma prática e nessa parte da visão sistêmica. A forma prática que eu falo é lidar com essa parte que está no nosso consciente, formas de você resolver. E na parte sistêmica é mais ligada ao nosso inconsciente, que aí é onde a gente vai precisando acessar. Então, as 3 situações que eu falei pra vocês. Por que as pessoas procrastinam? Vocês imaginam que as pessoas procrastinam por quê? Por que elas deixam pra depois? Vai muito além do que as pessoas acham, que é uma preguiça, que é porque não quer fazer, porque quer fazer uma coisa melhor. A gente procrastina, as pessoas que são procrastinadoras mesmo, elas fazem isso para evitar dores. Elas fazem isso para evitar a dor. A dor que elas têm por fazer determinadas coisas, determinadas situações, determinados aspectos da vida dela. Por mais que ela saiba que é o certo, por mais que ela saiba que no futuro ela vai conseguir ter êxito naquela situação. Por exemplo, você que quer perder tantos quilos, você que quer ter um corpo legal, saudável, você sabe que você vai ter que ter a dor, né? De treinar, de abdicar, de fazer dieta, enfim. Isso é uma dor. Você tem que entrar em contato com a dor para você conseguir. Então, as pessoas procrastinam por isso. Medo de entrar em contato com essa dor. Então, como é que a gente pode fazer para que essa parte seja sanada? Sabe como, gente? É autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, não é possível. E por que eu falei? Eu não sou uma pessoa procrastinadora. De fato, eu nunca fui procrastinadora, mas em alguns momentos a gente sempre vai deixando ali um pouquinho. E por que eu falo hoje que eu não sou uma pessoa procrastinadora? Apesar de ter sido pouco e de ser pouco, por quê? Porque quando vai acontecendo, eu já sei sair. E por que eu já sei sair? Porque eu aprendi a lidar com isso. Porque eu aprendi como é o meu jeito. Por exemplo, o seu jeito, o jeito de uma pessoa eu preciso estudar o que eu preciso para aquele dia logo quando eu acordo, logo de manhã, porque senão eu sei que depois eu não vou fazer. Eu preciso treinar logo quando eu acordo, por exemplo, porque senão o resto do dia eu não vou fazer e não vai render. Eu preciso fazer determinadas situações na hora do almoço, porque se eu não fizer, eu sei que eu não vou fazer à noite. Então, eu sei lidar. Se eu acordo e sei que pra treinar, eu preciso treinar de manhã. Se eu não treinar de manhã, o resto do dia eu não vou treinar mais. Isso é fato pra mim, tá? Isso é realmente um relato meu. Então, eu sei que se eu não fizer aquilo naquele momento, depois não vai acontecer. Então, se eu estou com preguiça, o que é que acontece? Acendo uma luzinha, Sara, peraí. Você sabe que você não vai depois. Então, vamos logo agora. Então, não só tenho aquele estralo de entender como eu sou, como eu me comporto, como também ter a postura e a atitude para não ser uma pessoa procrastinadora. Porque eu sei que eu vou ter esses prejuízos depois. Então, o que faz uma pessoa procrastinar é não querer ter o contato com a dor. Não querer ter esse contato faz com que ela se afaste daquilo em que ela precisa fazer, porque se torna sofrido. Mas pode não se tornar sofrido se você fizer desta forma. Gente, lembrando aqui, eu já atendi várias pessoas que vieram constelar e entenderam que a procrastinação estava ali naquela situação e a fizeram não mais conseguir seguir. Muitas delas não vieram constelar exatamente a procrastinação. Vieram constelar outros fatos, outras situações, mas o campo mostrou. E vocês não têm noção de como o prejuízo é gigantesco. Pessoas que vieram constelar e falaram assim, Sara, eu quero olhar da luz aqui a parte financeira da minha vida, a parte profissional. Mas não é aí a gente entendendo, né, o que ela queria saber ali, ver no campo e tudo. Não era exatamente a parte financeira. Ela dizia assim, não é o dinheiro que eu não consigo. Eu até consigo dinheiro. O que eu não consigo é sustentar esse sucesso. O que eu não consigo é sustentar por muito tempo. É um ciclo que sobe e sempre acontece alguma coisa e desce. E aí, no momento, a gente vai vendo que essa pessoa vai deixando para realizar as funções principais depois. Ela vai esperando. Só que vai muito além. E essas pessoas vêm constelar
a princípio, imaginando que é simplesmente porque elas estão deixando para depois. Mas não. Teve um caso muito, assim, rico, em que uma mulher ela veio fazer uma constelação e ela não conseguia ter êxito na sua empresa. E quando a gente foi fazendo a constelação, a gente viu que a mãe dela e a avó dela, elas buscavam ter uma empresa desta forma, mas não conseguiam. Não conseguiram. E ela não conseguia também. E por que ela não conseguia? Ela estava presa, aquelas mulheres, por amor, por honra cega. Honra cega não é aquela honra quando a gente fala de honre seu pai e honre a sua mãe, tá, gente? São coisas distintas. Então ela tinha aquela honra cega, de estar igual à sua mãe, igual à sua avó. Por quê? Porque todos nós pertencemos a um sistema e todos nós fazemos questão de pertencer. O ser humano, ele nasceu para viver em grupo. Ele não nasceu para viver sozinho, de forma alguma. Em qualquer lugar que você vá, isso até experimentos sociais, da psicologia social, isso é visto. Em qualquer lugar que você vá, você vai querer estar em grupo. Então, para pertencer, quando você está na faculdade, por exemplo, você vê que os grupinhos vão se formando e de forma inconsciente. Quando você viu, os grupos já estão formando. Ah, são as meninas mais ditas, né? Mais patricinhas, vamos dizer assim. São os meninos mais inteligentes. Os meninos ou as meninas, né? O grupinho dos mais inteligentes, o grupinho dos nerds, o grupinho dos que gostam de muita farra, enfim. Então a gente nasceu para viver em sociedade em grupo. E a pertencer. E a gente lida com pessoas que se assemelham a gente, tá? Isso é um exemplo que eu tô dando da sociedade. Com o nosso sistema familiar, a gente não pode escolher quem se assemelha a gente desta forma que eu estou falando, mas todos eles são nossos semelhantes. Então a gente quer pertencer. Essa menina que eu falei, ela queria pertencer. Ela buscava por pertencer de forma inconsciente. E o que acontece? No inconsciente dela, ela sentia que se ela crescesse profissionalmente, ela estaria diferente da mãe e da avó. Então a gente fez um movimento sistêmico para que ela pudesse olhar para o outro lado, olhar para frente, olhar para a vida, sem excluir, sem abandonar a mãe e a avó. Por quê? Porque inconscientemente ela achava que se ela fizesse isso, ou seja, se ela tivesse sucesso, ela ia ficar tão diferente da mãe e da avó que esse amor ia acabar. Então era sinônimo de acabar esse amor que ela tinha tão grande. Isso fazia com que ela não crescesse. Vocês já viram casos assim? Vocês têm consciência de que vocês podem estar passando por isso? Não conseguem crescer profissionalmente ou, enfim, de alguma forma ou financeiramente. Por quê? Porque tem outra pessoa que você ama muito que não conseguiu crescer. E se ela não conseguiu, por que você vai conseguir? Por isso que existem famílias em que, claro que a gente sabe que oportunidades são diferenciadas para várias pessoas, lógico. Mas a gente vê famílias, tem até um vídeo muito legal, gente, muito legal. Não sei como é o nome do vídeo, não sei se o nome do vídeo é As Marias, alguma coisa assim. Em que passa uma questão de crença lá, mas que tem tudo a ver com isso. Que a mãe, ela começa a escrever no caderninho, ela tá limpando uma casa, ela começa a escrever no caderninho o nome dela e não continua. E a filha dela tenta escrever e a mãe manda ele trabalhar e ela não continua. E fica lá um caderninho com a primeira folha, com a segunda folha, e ela escreve. E aí a mãe dela diz, vá varrer alguma coisa, sei lá, no sítio. E ela vai varrer. Esse vídeo é maravilhoso. Eu vou tentar encontrar pra postar pra vocês. E a neta dela vai também, escreve no caderninho Maria e não continua. E assim vai, assim vai, assim vai, assim vai. E quando vê no final do vídeo, tá lá o caderninho todo iniciado com o nome delas e sem continuar. Porque nenhuma conseguiu sair daquele ciclo por amor à outra. E não só por falta, né, dessa oportunidade. Mas se uma delas tivesse a condição de sair, talvez ela não saísse. Como esta... Eu vou intitular de Maria, né? Esses casos em que eu falo aqui, que eu nunca cito o nome da pessoa, eu sempre chamo de Maria, ou Maria ou João, né? Esses casos verídicos. Então, ela não conseguia, gente, ela não conseguia progredir. Essa era uma empresa que ela tinha. Ela não conseguia progredir porque a mãe e a avó não conseguiram. Então, olha que amor cego, né? E aí, nesse momento, a gente fala dessa má consciência. Que não é algo ruim, existe a boa consciência e a má consciência. Ela conseguiu ter essa má consciência. A boa consciência é quando você vai seguindo tudo ali, o que a sua mãe, o que a sua avó, o que a sua bisavó, o que a sua tia fizeram, com essa boa consciência que a gente chama.
Parece até que é o inverso, mas não é. Essa boa que é o quê? De você concordar com tudo. Parece algo bom. E aí, o que essa mulher fez? Ela conseguiu utilizar a má consciência. Ela conseguiu, com todo o amor dela, se voltar pra mãe, pra avó, se virar para a vida. E com essa má consciência, que é o quê? É olhar e dizer, agora eu vou fazer um pouco diferente de vocês. Entender que essa ruptura não é de amor. Ela não rompeu com o amor que ela tinha pela mãe, pela avó. Ela não rompeu com esse laço. Ela simplesmente seguiu. Eu faço movimentos com bonequinhos e eu coloco, por exemplo, o bonequinho aqui da filha e o bonequinho da mãe. E tento fazer um movimento para que essa filha aqui olhe para a mãe com amor, mas siga. E acredite, tem pessoas que não conseguem. Eu não consigo fazer esse movimento aqui, ó. Elas não conseguem, elas ficam presas aqui. Se ela não consegue fazer isso aqui para seguir, ela não vai conseguir seguir. Entende? Porque ela não consegue fazer o movimento nem aqui, ó. Mas eu também não posso chegar à exaustão do cliente. Eu preciso ir no momento dele. Cada pessoa tem o seu momento. Então, esse caso foi bem interessante sobre a procrastinação. Quando ela passou a entender que era uma procrastinadora e que não conseguia seguir por isso, ela conseguiu dar esse passo e seguir. Então, gente, como eu ouvi falar, da procrastinação, ela é totalmente diferente da preguiça, como eu estava dizendo, né? Então, se você sente culpa, você é procrastinador. O preguiçoso, ele não tem culpa não, tá, gente? O preguiçoso, ele simplesmente vai levando. Então, o que é de mais importante? Você pertencer. Você saber que você pertence ao seu sistema familiar. Você saber que você pertence à sua família. Que todos estão ali com você e que se você conseguir seguir, você vai deixar de ser um procrastinador. Atendi muitas pessoas, como eu falei, com questões de relacionamento, com questões financeiras, principalmente. Só que o que me chama mais atenção é porque essas pessoas, elas não vinham exatamente reclamando sobre a parte financeira em si, mas a questão profissional, de não conseguir crescer. Então, gente, eu trouxe aqui pra vocês, eu fiz um apanhado aqui de sensações que o procrastinador sente. E a primeira eu já falei aqui, que assim, é o mais visto, que é a culpa. Se sente muito culpado o procrastinador. Ah, porque eu não fiz, eu deveria ter feito e não fiz. Então, a culpa é assim, chega sempre pro procrastinador. Uma outra situação é a comparação. Ele vai se comparando. Olha só como é um ciclo. Ele sente culpa, ele vai se comparando porque aquela pessoa conseguiu e ele não conseguiu. Só que aquela pessoa, ela passou ali 1 hora por dia, digamos, durante meses, estudando para conseguir falar um outro idioma, estudando para conseguir passar no concurso e você não conseguiu. E aquela pessoa tinha muito menos recursos que você, mas você procrastinou. Aquela pessoa não. Ela utilizou do tempo dela o melhor que ela podia. Então, começa culpa, comparação, vai sendo um ciclo aí, vai sendo um ciclo, que vai correndo você, vai deixando você enlouquecido, e você não vai conseguindo fazer o que você precisa fazer, o que precisa ser feito. A outra situação, peso nos ombros e na nuca. E essa situação que eu tô falando pra você é física, tá, gente? Preste atenção. Quando você deixa mais pra frente, o que você tem que ser, o que tem que ser feito, você vai sentindo um peso nas costas, um peso na nuca. E esse peso não é de quem fez muito, é de quem fez pouco, é de quem deixou pra frente. Só que deixou com essa culpa, autoestresse. Essa pessoa se torna extremamente estressada. É um estresse elevado. Parece ser simples e comum que eu falo aqui, porque você pensa, nossa, eu tenho muita coisa pra fazer, realmente eu não fiz, então eu vou ter um estresse. Só que esse estresse, ele é gerado diante de todos esses aspectos que eu estou falando, por essa culpa de você ir deixando, vai virando uma bola de neve. Quando viu você, 26 de abril, e você fez o quê? Quais as suas conquistas esse ano? Eu sempre gosto de bater nessa tecla, eu falo muitas vezes nas minhas redes sociais, porque as pessoas, elas vão se alertando. É como uma forma de alerta, de dizer, eita, realmente, poderia ter feito isso, vou começar agora. Como eu sempre falo, a hora não é ontem, não é antes de ontem, a hora é agora. E neste momento aqui, é começar agora. Então, um outro fator, culpa, o estresse, né, elevado, que eu falei, a comparação, a invalidação. Você acha que não vai dar certo? Você acha que já passou? Ah, já passou. Então, agora já não dá mais. Já estamos no dia 26 de abril, não dá mais pra eu fazer o que eu precisava fazer mesmo, então eu não vou fazer, não. Eu deixei já passado o carnaval, eu vou deixar agora, desde depois do São João eu faço. Então, isso, deixando pra frente. E vai se sentindo invalidado. Cansaço e fadiga, né? Peso nos ombros, esse cansaço, essa fadiga, é muito comum, muito comum. E a sensação de incapacidade. Esta é, assim, terrível.
Você tem um olhar de criança sendo adulto. Então, essa sensação de que você não é capaz. Então, olha só, gente, tudo isso. Em primeiro lugar, o top 1, assim, é a culpa que o procrastinador sente. Só que todos esses fatores que eu falei foram, acho que 6, né? Acho que 6 ou 7, não sei. Fatores que eu falei aqui, que eu escolhi com muito amor pra mostrar pra vocês, eles levam a um único ponto. A fuga da dor. Essa fuga da dor que eu venho falando é o que faz você deixar pra fazer depois. O que você poderia fazer agora. Quantas situações você não deixou? Meu Deus do céu, quantas? E aí a gente toca no ponto mais importante, que é a lei do pertencimento, que o Bert Helling sempre preconiza, né? A constelação preconiza, na verdade, as 3 leis, o Bert Helling falava, uma delas é a do pertencimento, a de você pertencer. Então, o fato de você querer pertencer faz com que você queira ser igual a quem já passou. Essa é a parte. É assim, gente. Quando a gente fala sobre essa parte prática, não sei se muita gente deve conhecer, esse aqui é um... Eu tava rabiscando aqui. Gente, não liguem pro desenho, tá, gente? Eu não sei fazer desenho. Mas imagine que esse aqui é um iceberg, aqui é o mar, e essa parte aqui é a parte de baixo do iceberg. Então, você vê só essa partezinha de cima. Esse desenho aqui é muito famoso na psicologia, na psicanálise. Freud fazia esse desenho para explicar sobre consciente e sobre inconsciente. Então, essa parte aqui do iceberg é o consciente. Olha o tamanho do consciente. Essa parte aqui é o inconsciente. Sarinha, como sai disso? Pelo amor. Então, vou lhe dizer, meu bem. Vamos chegar lá. Essa parte aqui do consciente. Olha como ela é pequenininha. Isso é pra nós todos, tá? Essa parte aqui do inconsciente. Olha como ela é bem maior, que a gente não vê. Então, quando a gente fala sobre a constelação, apesar de que a constelação é totalmente diferente da psicologia, da psicanálise, tá, gente? São totalmente distintas, a gente usa de forma separada. Porém, neste momento didático de explicação, elas são parecidas neste ponto, mas são coisas distintas. A gente utiliza de forma totalmente separada. Sempre gosto de frisar. Então, quando a gente vai falar de constelação e disso que dessa parte de você ter esse olhar de amor para quem veio antes, essa parte de você não ter consciência, essa parte aqui é a parte do iceberg que você não vê. Então, está no seu inconsciente. Como sair disso? Buscando uma forma de acessar este inconsciente. A partir do momento em que você acessa, mesmo que você acesse quando você vem trazer pra cá, existe ainda o filtro, tá, gente? Tem o pré-consciente aqui no meio, enfim, isso aí é uma questão de psicologia. Mas, enfim, ainda existe o filtro quando você vai passar daqui pra cá. Então, olha a diferença do que tá no seu consciente e o que está no seu inconsciente. Então, como a gente faz pra resolver isso? A gente, primeiro, busca se conhecer, busca esse processo, porque o que vai ser bom pra mim pode não ser bom pra você. Por quê? Porque eu vou lhe dar situações práticas aqui pra você fazer no seu dia a dia, que pra você pode não servir. Então, eu vou dizer várias situações. Pra você pode servir melhor, pra outra pode não servir. Pra mim, serviu muito. Então, essas situações práticas você faz como você entende que vai dar certo. Quando você acessa o seu inconsciente com algum processo. A constelação é a melhor sugestão que eu dou pra você, tá? Porque você, de fato, vai conseguir chegar lá. E quando você acessa, você vai entender por que você está buscando ser tão leal a alguém da sua família. Por exemplo, o seu tio, ele não tinha uma formação. Ele não conseguiu ler. O seu pai também não era analfabeto. Ou então eles conseguiram ler, mas eles não conseguiram uma formação acadêmica. Eles não conseguiram ter. Ou então eles tiveram e não foram felizes naquilo. E aí você vai e segue. Ou até na sua família existiram pessoas que tiveram formação acadêmica boa. Médico, engenheiro. Boa nesse sentido que a sociedade diz que é boa, tá, gente? Porque isso é relativo, né? Mas, e você quis seguir. Só que você chega lá e você vai fazer o curso e você procrastina. Você vai deixando tudo pra depois do seu curso. Por quê? Não é seu, você não encontrou o seu lugar. Então, como faz para sair disso? Primeiro, encontrando o seu lugar. Aqui você pertence ali no sistema, porque nós todos precisamos pertencer. Quando você entende
onde você está ali pertencendo, você não precisa fazer isso de forma inconsciente. Deixa eu tentar falar de uma forma que fique mais simples. Como eu falei antes, todos nós precisamos pertencer ao nosso sistema. Eu preciso pertencer ao meu sistema, eu, meu pai, minha mãe. Então, eu estou ali honrando eles, certo? Só que eu não preciso honrar o que é ruim. Quando eu entendo o meu lugar no sistema, e como faz isso? Com a constelação, a gente entende o nosso lugar no sistema. A partir do momento que a gente entende o nosso lugar no sistema, aí a gente consegue não precisar mais ser leal àquela pessoa. Leal desta forma, ter honra cega àquela pessoa, fazer de forma inconsciente o que aquela pessoa fazia, ou seja, não conseguir concluir um curso porque aquela pessoa não conseguiu, não conseguir, como eu falei com a Maria, não conseguir ter sucesso na fábrica dela, na empresa dela, porque a mãe não conseguiu, tentou e não conseguiu, e você, se você conseguir, você vai ser diferente dela. Entender o seu lugar, entender que você pertence àquele sistema, mesmo que você seja diferente. É isso. Entender que pertence ao sistema, mesmo que você seja diferente. Entender que se a sua família sempre foi humilde financeiramente e você conseguir comprar um BMW, você vai chegar naquela casa dos seus pais que é humilde porque eles não querem sair de lá, mas que você vai continuar pertencendo àquele sistema. Que você vai ter amigos que tenham um padrão mais alto, mas que você vai continuar pertencendo àquele sistema. Se você entende isso, aí você passa a não mais procrastinar o seu sucesso, a sua vida financeira, seja lá o que for, o seu relacionamento. Se você está tem um sistema em que todos os relacionamentos amorosos deram errado, todo mundo se divorciou, e você quer tanto uma família saudável, você busca tanto por isso, e você não consegue, e você fica procrastinando resolver essa questão. Por quê? Porque você está sendo leal àqueles da sua família. Então, quando a gente faz um processo de constelação, a gente vai entendendo se está ali ligado à constelação, se está ligado a outra situação. Por isso que eu falei no começo, e eu falo agora pra você. É uma linha tênue entre a procrastinação e a preguiça, mas são distintos. Então, olhe com amor para esse tema, olhe com amor para essas situações em que você vive, entenda se você tem culpa. Olha, gente, como é ruim quando você pensa assim, não, eu vou conseguir essa meta, eu vou alcançar isso, e você vai deixando, e você diz, amanhã eu vou fazer, e é só mais um dia, não tem problema, e quando você chega lá no final, você diz, eu não consegui. E você sente a culpa, o estresse, a comparação, a incapacidade, todos esses fatores que eu venho falando aqui com você. Então, quando você passa a pertencer, a entender onde você está ali no seu sistema, você passa a entender que você pode seguir de uma forma diferente e não mais procrastinar na sua vida. Por quê? Porque você procrastina de forma inconsciente para não conseguir. Você vai procrastinando, deixando. Pra você não conseguir, porque se você conseguir, você se torna diferente. Se você se torna diferente, você não tem aquele amor, você não pertence mais àquele clã. Lembra que eu falei dos grupos? Que a gente vai se adequando aos grupos, você não pertence mais. Então, por isso que você passa a não conseguir. Sara, eu nunca pensei em ter carro, mas hoje já tive vários. Que bom, meu bem. Olha só essa história do carro. Eu lembrei de uma pessoa que chegou pra mim e disse assim, eu estou muito bem financeiramente, consegui com a minha profissão, com o meu esforço. Hoje eu tenho condição de ter um carro de 100 mil reais. Eu fui na loja comprar, eu fui mais de uma vez. Só que os meus pais só conseguiram ter um carro de 100 mil reais quando eles já tiveram mais de 50 anos. Então eu não acho justo eu ir lá e ter. Agora que eu tenho 30 e poucos anos. Olha só a cabeça dessa pessoa. Olha só o que ela entendeu, o que ela internalizou. Só que, por sorte, ela verbalizou. Quando ela passa a verbalizar, ela pode passar... Isso é um caso, né? Real. Quando ela passou a verbalizar, ela passou a se escutar. E quando ela passou a se escutar, ela... Meu Deus, olha o que eu estou fazendo da minha vida. Olha o que eu estou falando. Porque com um carro de 100 mil reais, ela mais jovem, ela estava sendo ali a resposta do sucesso dela, do que ela queria. E eu tô dando só um exemplo, tá, gente? De um carro de 100 mil. Pode ser uma outra situação, que não seja matéria, enfim. Seja como for. Matos falou aqui, eu tenho medo do sucesso. Olha só. Nossa, que frase forte. Vamos reconstruir essa frase aí, tá? Entenda por que você tem medo do sucesso. Ninguém teve sucesso na sua vida. Você tem medo de ter o sucesso e as pessoas se afastarem? E as pessoas chegarem e falarem assim pra você, nossa, como você está metida, como você está diferente, como você está
Enfim, seja o que for, alguma situação, você já passou por alguma situação desse tipo, que lhe fez se afastar, você teve um sucesso, conseguiu morar num lugar melhor, é possível que você more num lugar melhor e por isso você vai se afastar das pessoas que vivem ali num lugar mais humilde e você passa a não buscar ter essa melhora, que você tendo essa melhora, você tem que pensar, eu tendo essa melhora, as outras pessoas podem vir junto. Só que o procrastinador, ele não consegue internalizar isso. Ele pensa, se eu tiver essa melhora, eu vou. E não, se eu tiver essa melhora, eu vou e puxo quem vem. Esse é o pensamento. Sem pensamento de escassez. Pensamento de sucesso, sem procrastinar. Pra não achar que vai deixar de pertencer, né? Eu sempre fui uma pessoa curiosa. Se ele tem dinheiro, ele tem que ir e comprar. É um sinal de que ele possa ter algo mais. Não entendi muito bem, Célia. Eu sempre fui uma pessoa curiosa. Se ele tem dinheiro, ele tem que ir e comprar. É um sinal de que ele possa ter algo mais. Não entendi muito bem. Acho que era algo que eu estava comentando antes, né? Então, gente, deixa eu beber uma aguinha aqui. Solução, que estavam perguntando aí. Antes de eu falar sobre a solução, eu vou falar pra vocês que essa parte de você ir, que é algo muito interessante também. 2 fatores que você precisa olhar. Essa questão de pertencer e o outro fator muito importante. Com relação a como está a relação com o seu pai. E não só com o seu pai, mas com o seu masculino, tá? Energia masculina é essa energia do ir, do fazer acontecer, do foco, de não procrastinar. Não tô falando que homens não são procrastinadores, até porque energia masculina, ela não é só dos homens, tá, gente? É do homem e da mulher. Existe em todas as pessoas. Então, como está essa sua relação com o seu pai inicialmente e com a energia masculina? Vê como é que está, porque é essa energia que vai colocar você pra cima. Vai fazer com que você busque não mais procrastinar. Pelo menos nessa forma prática. Então, como você pode fazer? Primeiro, de forma esquematizada. Ah, sim, sou a pessoa que tinha 100 mil pra comprar o carro e não comprou. Pois é, exatamente. Isso mesmo. Pega bloquinhos, pega planner. Eu só vivo com planner, minha vida não existe sem planner. Eu sou bem organizada e isso faz com que eu consiga não procrastinar. Então, dessa forma prática, pega bloquinho e vai fazendo, ou pega planner, pega agenda e faz o teu dia. Faz o teu dia. Busca fazer isso todos os dias. Não procrastine e diz, eu vou começar amanhã. Não, começa hoje. E você faz. Você coloca 5 atividades possíveis de fazer naquele dia. O meu é assim. Primeiro que a minha página, ela abre o mês e ela abre também a semana. Então, eu coloco tudo que eu tenho pra fazer naquele dia. Quando não é possível fazer naquele dia, eu boto uma seta pro próximo dia. Do que não deu certo fazer no primeiro dia, na segunda-feira, sei lá, e que dava pra deixar, eu boto uma seta pra terça-feira. E eu busco fazer na terça-feira. E eu faço na terça-feira, a não ser que haja algum imprevisto, enfim. Quando você faz esse tipo tem esse tipo de atitude tão simples, você vai ver que muitas coisas já vão mudar pra você. Você imagina, mas eu posso fazer até a sexta-feira, mas faz antes. Você vai perceber. E o mais importante não é simplesmente você fazer de forma prática, é você sentir. Você sentir que você já fez. Uma situação muito atual agora, com relação à procrastinação, é rede social. Coloca no seu celular lá pra você ver nas configurações quanto tempo você passa na rede social por dia. Opa! Bateu aqui no celular. Quanto tempo é produtivo, quanto tempo não é produtivo. Coloca lá quanto tempo é no WhatsApp, quanto tempo é no Instagram. Se você trabalha com Instagram, obviamente você vai passar muito mais tempo. Se você vê lives, conteúdos que são bacanas, ótimo. Mas se você fica lá no feed, rolando o feed, rolando o feed. Eu fiz até um estudo sobre feed, gente, muito interessante na psicologia, um projeto. O feed é infinito, né? E ele foram feitos estudos da psicologia mesmo para entender como é que funcionava a cabeça das pessoas para que elas passem mais tempo na internet. Por isso que o feed é infinito. Você vai passando ali e ele é sem fim. Não tem fim. O Instagram, até um tempo, fez o feed, não sei se vocês lembram disso, que só passou menos de 24 horas, eu acho. O feed de lado, assim. Ele passava do lado. E aí, com certeza, eles viram que deu uma baixa já nas visualizações e as pessoas passaram a ver menos. E o que eles querem é que você veja mais. Então, você pode passar o feed lá pra cima e ele vai ser infinito pra sempre. É mais fácil, é mais comum você passar pra cima do que você passar pro lado. Estudo de psicologia fala sobre isso. Então, quanto tempo você passa
Aí. Eu, por exemplo, nunca tive televisão no meu quarto. Faço questão de não ter. Sempre tive computador, mas nunca tive televisão. Então, eu vejo a diferença que é não ter televisão no quarto. Quanto tempo a menos eu passo utilizando uma televisão? E aí isso me faz utilizar mais um livro. Outro tipo de coisa que vai me fazer conseguir ter aquela meta. Tá? Então, coloca no bloquinho, coloca na configuração quanto tempo você passa. Porque quando você vê, gente, é assim. Coloca no bloquinho pra fazer, coloca na configuração, porque quando você vê, você se assusta. Você vai ver aí 2 horas, 12 horas por dia você numa rede social. Olha, 12 horas por dia. E você fala que não tem 30 minutos pra fazer uma atividade física. E vai deixando pra frente, postergando, deixando pra frente. Que você poderia já ter feito. Célia fala assim: eu já não busco meu pai. Meu pai era muito de fazer. Já não busco. Eu já sou mais parecida com minha mãe, que sempre foi medrosa. Por isso ela nunca teve nada. Então, meu bem, olha só, você tem consciência. Aí você tá falando aqui, ó. Tá? Você tá tendo essa consciência. Mas o que está aqui, ó. Tenta acessar o que está aqui no seu inconsciente pra trazer pra cá. De alguma forma. Muito bom você já ter falado que quando você fala, você escreve, você se escuta. Olha só o que você fala. Você parecida com a sua mãe. Isso é uma honra cega. Isso é uma... você está na boa consciência. Você é parecida com sua mãe. E o que você acha se você for diferente um pouquinho da sua mãe? Se você continuar com o que tem dela, só o que é bom dela. E se você busca mais aí o seu pai? Não que pareça com ele, tá? Mas busca essa conexão com o seu pai. Busca o masculino. O que você acha? Faz um trabalho com relação a isso. Será que você, se fizer uma constelação em grupo, os representantes, seu e da sua mãe, vão conseguir se olhar? Será que você vai conseguir fazer esse movimento de uma constelação individual? Será que você vai sentir que pode? Que olhar para sua mãe e fazer esse movimento não é abandoná-la? Será que você vai conseguir fazer uma frase de liberação falando que você agora, a partir de agora, vai fazer um pouco diferente? Se você consegue fazer isso, você sai desse ciclo. Esse ciclo vicioso. Esse ciclo que te prende aí. Que você fala que parece com sua mãe nunca teve nada e você quer continuar assim? Por que você precisa continuar assim? Você não precisa continuar assim. É o que eu tenho que fazer. Exatamente, meu bem. É o que você tem que fazer, é o que você pode fazer. Então, gente, pega um papelzinho, pega um bloquinho, pega uma agenda, coloca lá as suas metas. Essa é a parte prática que você pode fazer. E aí você começa a fazer e você diz assim, ó, eu só consegui fazer por 1 semana, Sara. Eu só consegui fazer por 2 semanas. Aí sim, você vai além. Aí você vai ver o que está por trás. Será que você está buscando essa lei do pertencimento, precisando disso, está sendo leal a alguém? E aí você busca isso, tá? Busca saber de alguma forma. Então, gente, quando você pensa, eu quero saber como é pra você, quando você pensa nessa frase. Se ficar livre disso, como é que você se sente? Se você ficar livre disso, dessa tarefa que você vai fazer, como é que você se sente? Você sente que sai um peso das suas costas? Por exemplo, eu tenho que entregar determinado projeto numa sexta-feira. E aí você acha que fazendo na terça você vai ficar livre disso logo. O que você sente quando você fica livre disso? 2 situações. Você sente que sai um peso das suas costas por causa disso? Ou você sente assim, ah não, vai ser ruim se eu ficar livre disso. Se você... outra atividade da sua vida, uma meta, uma conquista. Se eu conseguir fazer isso, vai sair um peso? Ou não? Vai ser estranho pra mim. Vai ser estranho se eu me livrar disso. Vai ser estranho se eu me livrar desse peso mesmo. Peso físico. Eu vou sentir aliviada se eu perder 10 quilos? Ou, nossa, vai ser estranho se eu perder 10 quilos. Já sou acostumada com esses 10 quilos aqui, que estão atrapalhando a minha saúde, mas eu sou acostumada. Se você sentir que esse peso saiu da sua vida, você está conseguindo se alinhar a esse pertencimento da sua família. Se você se sentir estranha, presta atenção. Se você se sentir estranha com isso, você está presa a algo. Então esse é mais um exercício, acho que foi Thalita que perguntou como sair disso. É mais um exercício que você pode ir vendo ali.
Se você não consegue ver só, isso, gente, isso aqui não significa que você está constelando, mas é um exercício que você vai fazendo, vai trazendo a consciência para ser o início da cura. Porque quando a gente faz live, quando a gente posta conteúdo, quando você consome o conteúdo meu ou de outras pessoas que você gosta, enfim, dos conteúdos, você vai começando a entender, você vai começando a ter início de cura. E aí, quando você chega pra fazer quando você vai estudando, quando você vai vendo, você vai lendo, você chega pra fazer uma constelação, ali, ó, é só a cereja do bolo. É só o que faltava para que você conseguisse sair daquele lugar em que você estava. Então, pensa, se você conseguir algo que você demorou tanto pra fazer, procrastinou tanto, vai sair um peso das suas costas, esse peso que sempre fica? Ou vai ser estranho? Se sair esse peso, se você se sentir aliviado e ficar bem com isso, você está no caminho certo, está alinhando, está equilibrando. Se você diz, nossa, é estranho, não, volto, quero esse peso. Se você pensa, se você sente assim, então você precisa fazer um processo. Porque senão vai estar sempre pesado. Tem alguns movimentos também de constelação que eu busco fazer com que busco fazer assim, né? Eu sou somente o canal para que o cliente faça. Para ele entregar esse peso a quem de fato é. E algumas pessoas, elas conseguem na hora e elas se sentem, inclusive, elas sentem o corpo, elas sentem assim no corpo físico, né? E outras pessoas não conseguem. Outros a gente precisa fazer um novo um processo lá na hora, no momento do atendimento, para voltar e ela conseguir fazer aquela entrega daquele peso. Então, olha como é importante isso. E a gente já tá, o quê? Mais 130, eu acho, dias, né? 120 poucos dias do... enfim, mais um terço do ano a gente já passou. Quais as suas conquistas? Olha como é interessante, eu vou citar um fato meu. Eu sempre falo de 2 metas minhas aqui na internet, eu sempre falo, eu tenho muitas outras, né? Muitos projetos em que eu coloco tempos em que eu vou conseguir. Mas eu poucas vezes, ou quase nenhuma das vezes, eu me sinto frustrada. Por quê? Porque eu recalculo rotas. E porque eu entendo que eu sempre vou fazendo o meu melhor, não procrastino. Sempre vou fazendo o meu melhor. E quando eu falei que eu fiz uma meta de 300 dias de treino e 350 dias de estudo de inglês para esse ano, e eu falei que eu já tinha falhado. No meio do ano eu recalculo, eu vejo o que aconteceu, eu recalculo. E eu falhei porque, primeiro, eu não contei os imprevistos, então isso foi aprendizado para mim, para quando eu for recalcular no meio do ano. Aprendizado. E por quê? Porque surgiram oportunidades de realizar 2 outras conquistas. Um sonho e uma outra conquista que ela começou a se concretizar e vai ser concretizada. Ela demanda mais um tempo. Então, por isso, eu precisei me ausentar um pouco. Tanto dos treinos, passar um tempo sem ir para treino, e me demandou mais tempo, eu fiquei menos tempo sem estudar, assim, né? Todos os dias. Sempre para estudar todos os dias o inglês. Então, não vou fazer 300 dias e nem vou fazer 350 de inglês. Mas, em nenhuma das vezes, eu fiquei frustrada. E nem vou terminar o ano frustrada, e nem o semestre, nem o ano. Por quê? Porque eu já me conheço, eu sei o que é que eu posso fazer para eu recalcular essa rota. Entende, gente? Então, eu não me sinto culpada. Quem se sente culpada, sente sempre essa culpa, é o procrastinador. E eu posso me sentir culpada em algum momento. Mas por que pra mim se torna mais difícil me sentir culpada? Porque eu não procrastino. Porque quando eu vejo que está indo para aquele lado, eu já entendi, eu já aprendi. Eu já fiz processo de autoconhecimento, eu já entendo como eu funciono. Como eu falei no treino. Tenho que treinar de manhã. Se eu não treinar de manhã, eu não vou treinar no resto do dia. Então eu já entendo, Sara, então não pode ter aqui essa preguiça. Aí sim é uma preguiça. Não pode ter essa preguiça, não pode ter essa outra situação, não pode colocar outras atividades naquele momento, senão você não vai mais. Então, é autoconhecimento, é você entender, é você se conhecer. Então, 2 fatores principais para não procrastinar. Primeiro, nessa parte do consciente, buscar mecanismos práticos, como esses que eu falei. Fazer o bloquinho das atividades, olhar na configuração do celular quanto tempo você está passando na rede social, não só olhar, sentir, sabe? Sentir, ter sensibilidade, sentir o que eu estou fazendo na minha vida. Entender que estamos 1/3 já do ano, então não que você precise traçar a meta anual,
mas de toda forma a gente tem um calendário, né? Não deixar pra iniciar a meta quando o ano vira, quando chega segunda-feira. De jeito nenhum, gente. O calendário só vira a página. Se você não mudar, se você não continuar as metas que estavam antes, você não vai mudar nada. Ninguém começa a fazer uma dieta dia 1º. Até porque dia 1º de janeiro ninguém tá fazendo dieta, né? Tá todo mundo em festa. Ninguém começa a fazer, sei lá, qualquer situação assim, um treino, porque não segunda-feira. Não. A hora de começar é quando? Que eu sempre falo, agora. É agora. E na parte mais profunda, na parte sistêmica mesmo da constelação, esses 2 fatores. Primeiro, a quem você está sendo leal? Nessa sua lei do pertencimento. Você pertence ao seu sistema, mas você já consegue entender, a partir de então, que pertencer ao sistema não é fazer igual o que não é bom. E se você fizer diferente, não é abandoná-los, não é deixar de amar seu pai, sua mãe, quem quer que seja. Que não teve aquela oportunidade e por isso você não vai ter. E a segunda situação é, como está a sua relação com o seu pai? Como está a sua relação com o masculino? Que é esse que te bota pra cima. É esse que te bota pra seguir na vida. Como está a sua relação com o masculino? Quando você passa a entender esses passos, você... todos esses passinhos que eu falei agora, você vai deixar de ser uma pessoa procrastinadora, tá? É possível que você deixe de ser. E você vai ter muitos ganhos com isso. São muitos benefícios de não ser uma pessoa procrastinadora. Então, eu coloquei aqui pra vocês quem deve constelar procrastinação. Quem acha que procrastina no trabalho, você acha que você procrastina no trabalho? Você deixa aquele que o chefe pediu pra depois? Ou se você trabalha pra você mesmo, você vai deixando pra depois? Por exemplo, eu poderia dizer assim, não vou fazer uma live segunda, vou fazer terça, deixar pra quarta, deixar pra quinta, deixar pra sexta. Eu vou procrastinando, eu vou deixando pra frente. É o meu trabalho. Ou você tem um chefe, você sempre deixa pra entregar o trabalho. Se você procrastina no trabalho, alguma razão tem pra você fazer isso. Então, você deve constelar pra entender por quê. Trabalho, profissão, tem muita ligação com o pai. Não tem o pai, não tem problema, Célia, você pode fazer movimento que tem a ver. E eu falei com o pai e com o masculino, tá? Então é essa energia masculina mesmo. Quem procrastina pra se desfazer de objetos? Você tá ali com os objetos e os objetos estão ali e você não consegue jogar fora. Gente, pessoas que procrastinam pra jogar objetos fora, pra se desfazer daquilo, até constipação tem, até sintomas de constipação tem. Por causa daquilo. Porque ele vai guardando. Guarda tudo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Relação com o masculino. Reconheço que estou fugindo de me relacionar. Isso significa também que a força masculina pode estar em falta e me fazendo procrastinar. Peraí, meu bem, deixa eu entender. Relação com o masculino. Reconheço que estou fugindo de me relacionar o quê? Com relacionamento homem e mulher? Eu não entendi essa parte. Ou se relacionar com pessoas que você tem referência de masculino. Seu pai, um tio. Seria isso? Não entendi muito bem. Isso significa também que a força masculina pode estar em falta. O fato de você não querer se relacionar. Se eu tô entendendo que é com o masculino, sim. Mas o masculino, ele está dentro de você. Ele subiu aqui. E me fazendo procrastinar é o seguinte. Energia masculina. Quando eu falo de masculino, energia masculina está dentro de você. Todos nós temos energia feminina e energia masculina. E se tratando de mulher, a mulher ela deve ter ela tem naturalmente, nasce com a energia feminina mais elevada. E ela deve ter, que é aquela energia de quê? É a energia da proteção, é a energia da suavidade, é a energia de fazer misturinhas, é a energia do dançar. O homem também deve ter, só que em menor quantidade. Energia do masculino é energia do agir. É energia de ir pra frente. É energia de não procrastinar. Entendeu por que eu falo do masculino? É energia de você fazer com que as coisas aconteçam. Então, se você não cuida dessa sua energia masculina, você acaba procrastinando ainda mais. E essa energia masculina você tem, inicialmente, através de quem? Da força do seu pai. Entendeu? Por isso a relação de pai e de masculino. Então, se eu entendi desta forma, não sei se eu consegui responder a sua pergunta direitinho. Mas pelo que eu entendi da sua pergunta, sim. Essa ausência do masculino pode estar fazendo com que você procrastine, sim. Nesse sentido em que eu falei, tá, Thalita? Se eu não me fiz entender, você pode refazer a pergunta, ou me fazer em direct, ou enfim, no link da bio a gente conversa mais sobre isso. Meu pai não quer saber de mim. Meu bem, eu sinto muito pelo seu pai não querer saber de você, mas independente disso, ele lhe deu a vida. Se você fizer movimento de honra,
com relação ao seu pai, é uma via de... É bom que seja uma via de mão dupla, de você pra ele, dele pra você. Só que o autoconhecimento é seu. A vida que vai ser melhorada é a sua. Então, de você para ele. Você não precisa estar perto dele, você não precisa estar na frente dele. Você precisa fazer um movimento para ele e sentir. Por isso que eu falei pra alguém que perguntou aqui, não sei se foi Célia, meu pai morreu. Não tem problema. É feito sim movimento também com a pessoa que já está falecida, com o pai biológico quando se vive com o adotivo, entendeu? Então, independente do seu pai querer saber de você, ele lhe deu a vida. Então, só por ele ter lhe dado a vida, ele já fez o melhor que ele poderia por você. O seu pai e a sua mãe, entendem? É um processo que parece e pode ser que seja bem desafiador pra você. Entender isso e tudo, mas com o tempo, você vai entendendo este processo, vai fazendo esse processo e a cura vai chegando. Eu trabalho pra mim mesmo. Olha, Célia, trabalho pra você mesmo, então. Não procrastine pra você mesmo. Você mesmo é a sua chefe. Faz isso. Eu acho que você tava querendo dizer que deixava mais pra frente, né? Isso, relacionamento com homem e mulher. Então, meu bem, isso. Relacionamentos com homens, relacionamento com mulheres, mas no caso, relacionamento com homem, esse homem que tem essa referência da energia masculina. Não é um relacionamento com o homem, não, tá? Até porque esse homem, por exemplo, um casal, o homem que você vai se relacionar, ele pode ter uma energia feminina muito mais elevada, até do que a sua. Então, é com você. Você mesma tem energia feminina e energia masculina. Então, é como você lidar primeiro com a sua, o equilíbrio com a sua energia feminina e masculina. A feminina você deve ter 80%, mais ou menos. Eu dou esse número de forma pra didática, tá? Não existe ciência falando disso. E 20% masculina em seu corpo. E quando é que você usa a sua energia masculina? É justamente quando você age, quando você tem foco, quando você resolve, quando você não procrastina, quando você vai lá e faz acontecer. Isso é você utilizar a sua energia masculina, tá? Portanto, todos nós devemos ter as duas. Quando está em falta isso, quando você está com relação ruim com o seu pai, porque o pai é aquele que leva pra vida. Olha só que lindo, a mãe é a que nutre, a que protege. A gente nasce, né? Aí quando a gente nasce, o médico dá pra mãe, a mãe nutre e depois entrega ao pai. O pai faz o quê com o bebezinho? Pega o bebezinho, mostra lá no vidro pra todo mundo que tá lá, levanta o bebezinho e diz: esse aqui é meu filho. Então, essa é a representação mais linda que existe de informar que a mãe é a que nutre, a que protege. E o pai é o que leva pra vida. Então, por isso que eu falo, essa relação com o pai e a relação com o masculino, que está dentro de você, a relação com o masculino, tá? Mas quando eu me... Não entendi, meu bem. Quando eu me damo, sai jogando tudo fora. Acho que você falou dos objetos, né? De quem guarda os objetos. Gente, a gente acha que é uma... a gente acha que é algo simples, mas não é. Não é. Tanto é que existe a questão dos acumuladores, né? Que é uma questão, assim, de saúde mental mesmo. Thalita, entendi. Tomar a força do pai. Então pode ajudar com a procrastinação. Sim, com certeza, meu bem. Com certeza. Sério, eu sou assim. Quando eu quero fazer, eu faço. E não estou nem aí. Meu bem, quando se quer fazer, faz e não está nem aí, a gente entra pra aquele lado ali da preguiça, tá? E não da procrastinação. Então, vê essas duas situações. O que você passa, coisas que nem homem faz. Ajeita tudo. Aí você pode estar com a sua energia masculina muito elevada. E aí é bom que... acho que caiu um pouquinho e voltou. Não sei se deu pra ouvir. Mas, enfim, quando você fala aí, eu faço coisa que homem não faz. Eu tava falando, não sei se deu pra ouvir. Aí a sua energia masculina pode estar muito elevada. É bom que você equilibre, senão você vai viver exausta. Vive muito cansada. Quem vive com energia masculina muito elevada, sem equilibrar com a feminina, vive exausta. A outra questão. Quem deve constelar a procrastinação, como eu estava falando, a questão do trabalho, quem procrastina se desfazer de objetos. E o que te impede de olhar para o caos? O que te impede... O que te impede de olhar para o caos? O que te impede de fazer um processo de autoconhecimento, de fazer uma constelação, de fazer um mini curso? Por exemplo, o meu mini curso de energia feminina, para você levar a sua energia feminina. O que te impede de olhar para você? O que te impede de fazer um bloquinho de notas, de colocar isso na agenda? Isso que eu tô falando para você parece ser tão prático, mas tem gente que não consegue. Como é que foi a sua vida quando a gente estava preso na pandemia? Como é que foi?
Antes da pandemia, existiu muito antes, uns 10 anos antes, existiu aquele boom grande de tecnologia. As pessoas passaram a se conectar com as outras, olhar pra fora. As redes sociais começaram a aumentar, começaram a ter esse alcance gigantesco. E, mais ou menos no período da pandemia, as pessoas tiveram que olhar pra dentro. E elas passaram ali presas, naquele momento, a utilizar as telas, que foi o que fez com que elas olhassem para se conectassem com os outros, fez com que elas tivessem a oportunidade de utilizar isso aqui, essa tela, para olhar para dentro. E o que você fez? É um marco muito bom que eu acho, aquele período do Covid, em que nós estávamos presos em casa. O que você fez? Se você não fez naquela época, não tem problema, faz agora. É o autoconhecimento, é você buscar olhar para dentro de você, tá? Sara, muito obrigada por partilhar tanto conhecimento. Linda live, enriquecedora. Oh, meu bem, muito obrigada. Seja muito bem-vinda aqui. Fico muito feliz de você estar aqui conosco. Todos vocês, né? Então, que bom. Fico grata. Fico muito, muito grata por isso, tá? Então, gente, é esse processo. É você olhar pra dentro. É você buscar se conhecer. A partir do momento que você se conhece, aí que você pode conhecer o outro. Se você nem se conhece, você não conhece o outro. Sabe uma dica muito boa de você se conhecer? E você conhecer o outro também. Principalmente se conhecer, que é muito mais importante. Não é a forma que você age. Olha só como isso é importante. Vai prestando atenção no dia a dia, com você e com os outros. Não é a forma que você ou que o outro age. É a forma que você ou que o outro reage. Por quê? Porque quando você age, você pensou pra fazer aquilo. Você pensou, eu vou fazer isso, eu vou falar aquilo pra aquela pessoa, eu vou agir de determinada maneira. Enfim, você pensou. Eu vou colocar aquela roupa, eu vou fazer esse comentário aqui. Agora, a forma que você age quando a outra pessoa falou sobre você, na hora ali, é o que fala mais sobre você. Porque não dá pra esconder. Não é nem que você precisa botar pra fora, você tá com raiva e você foi grosso com outra pessoa. Não, é o que você sentiu. Aqui, a constelação, a gente fala muito mais do que como você sente, como você se sente. Então, preste atenção nisso. Isso é um momento de autoconhecimento, assim, gigantesco, gente. E você consegue entender muito a forma que você reage, tá? Quando você passa a julgar sem nem perceber. Deve ser por isso que eu só vivo cansada. Ah, com certeza, Célia, com certeza. Eu tenho lives aqui e o meu mini curso ele é sobre energia feminina, elevar a energia feminina. Tem lá um guia, é o guia mais algumas aulas, por isso que é um mini curso. E ele fala exatamente sobre isso. Muitas pessoas que vivem cansadas, que vivem exaustas, elas estão com energia masculina, ó, lá em cima. E se ela não cuida, gente, ela vai enlouquecer. Quando eu tô com dias muito agitados, o mundo todo está muito masculino. Quando eu estou com dias muito agitados, eu dou um jeito assim de, não, eu vou ter que ter uma horinha, eu vou parar uma horinha ali pra eu ser cuidada. E aí eu vou no salão e faço a unha. Ali eu estou elevando a minha energia feminina. E não é simplesmente porque eu tô pintando a minha unha não, tá, gente? Tem gente que nem gosta de fazer as unhas e ter energia feminina pode elevar. É o fato de eu estar ali sendo cuidada por alguém, tá? É o momento de eu me deixar ser protegida por alguém, em algum momento. E aí a gente vai equilibrando, você vai percebendo. Quando você vai entendendo energia feminina e energia masculina, você vai percebendo o que você precisa fazer pra equilibrar. E isso daria mais de uma live. Tanto é que eu faço aqui sempre, que eu gosto muito desse tema. Tanto é que tem um mini curso por isso, né? Eu antes da pandemia malhava, saía. E na pandemia eu fiquei doente, porque eu não podia sair. Eu fiquei louca. Olha só, Célia, deixa eu te falar. Como o autoconhecimento é importante. Na pandemia, acho que a maioria das pessoas, ou todas, ficaram meio perdidas, confusas. E era tudo muito novo e muito louco, né? Entre aspas. Sabe o que aconteceu comigo na pandemia com relação a isso aí? Eu treinei em casa, eu perdi 6 quilos. Enquanto todo mundo engordava, todo mundo falava, essa pandemia está me deixando ansiosa, eu estou comendo mais, está sendo o meu escape, eu estou bebendo mais. E pessoas potencializaram o que elas já tinham. Eu nunca escutei ninguém falar. Eu perdi 6 quilos na pandemia. Eu treinava no quarto da minha casa, eu treinava na minha garagem. Eu pegava pesos, que eu não tinha em casa, eu pegava colchonete. Eu treinava, fazia treino de cardio, tudo da internet. Eu passei um tempo com personal online também, mas da internet. E o que eu fazia? Eu fazia isso. Ou seja, eu não procrastinei. A gente achava que a pandemia ia durar 15 dias, né?
Foi o marco ali inicial. A primeira projeção. Gente, ela durou quanto tempo? Quanto tempo a gente ficou em casa preso? Imagine. Eu ia dizer assim, não, daqui a 15 dias eu volto pra academia. E aí eu ia dizer, não, daqui a mais uma semana, e mais uma semana. E passar quantos meses? Então eu perdi 6 quilos. Olha só como a gente se conhece, a gente vai se conhecendo. Se eu não tivesse, não me conhecesse já nesse momento, que foi o momento de maior conhecimento meu, estar em casa, eu não teria conseguido. Eu também perdi, logo porque eu fiquei 15 dias doente. Meu bem. Infelizmente você não perdeu de uma forma saudável, né? Mas o que eu falo? É o autoconhecimento. Então, quando a gente se conhece, a gente passa a entender por que a gente toma determinadas atitudes com relação a diversos fatores. Então, gente, com relação à procrastinação é isso. Veja sua relação com seu pai, veja sua relação com o seu masculino e veja por que é que você precisa procrastinar com essa questão da lei do pertencimento. A quem você está honrando, que você fica preso ali. Muitas pessoas chegam pra mim, Sara, eu não consigo, eu tô presa. Eu não consigo. Essa semana uma pessoa veio falar comigo e disse assim, Sara, tá tudo errado. Eu não consigo ter um relacionamento que preste. Aí ela escreveu pra mim desse jeito. A minha vida financeira está péssima. Eu não consigo ter uma relação boa com meu filho. A minha vida profissional está horrível. Eu não sei o que fazer. Tudo que eu começo dá errado. Tudo que eu começo dá errado. Tudo que eu começo dá errado. E a gente vai fazer um movimento sistêmico, na verdade uma constelação, para entender isso. Talvez seja por um motivo de lealdade a alguém. Por procrastinação. Ou por outro. A gente só vai saber no campo. Então, gente, eu vou fazer um movimento sistêmico pra mim mesma pra saber por que é que eu nunca consigo fazer as lives em 45 minutos, como eu digo. A gente já tá aqui a 1h11. Não tem jeito, gente. Eu tento, mas eu não consigo. É muito bom estar com vocês. Então, assim, busquem fazer esses tipos de atividades minhas que eu passei, que vocês vão ver que vai mudar. Eu sou muito, muito, muito grata por todos vocês, pela vida de todos vocês. Espero que eu tenha ajudado. Eu sempre falo que se eu ajudar uma pessoa numa live, eu já estou extremamente feliz. E conversem comigo, botem suas perguntas nas caixinhas, eu tô sempre buscando responder. Coloca lá no direct também, pergunta, dúvida, caso, o que vocês quiserem. Hoje eu não vou tirar cartinha, eu geralmente tiro essas cartinhas aqui, hoje eu não vou tirar pelo adiantado da hora, que eu tinha me programado uma live realmente um pouco mais longa. Mas bota sua pergunta, se você quiser botar o seu caso no direct, eu respondo em vídeo. Eu ajudo a você e a outras pessoas. Então fala comigo lá, no link da bio, enfim. Tenho constelação em grupo. Sempre faço. A turma de abril foi ontem, foi maravilhoso. O tema foi, olha só, o tema foi relacionamento com o pai, por coincidência. A gente vem falando bastante hoje aqui, né? E já estão abertas as inscrições para a turma de maio, para você ou constelar ou ser representante. E por que é tão bom você ser representante? Você que não conhece ainda, sobretudo. Porque você vai servir, porque você vai ajudar outra pessoa, porque o seu sistema familiar pode ser movimentado. A gente abriu a constelação para uma pessoa ontem e foi tão forte para outra que eu indiquei que ela não fizesse constelação mais com relação a isso. E as pessoas que são representantes, elas dividem a energia ali e elas dividem o investimento. As que são representantes pagam uma taxinha bem baixinha a taxinha para estar ali. Então, assim, é uma oportunidade muito boa para você, se você quiser estar na turma de maio, conhecer e passar por esse movimento. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E é isso, gente. Boa noite para vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser. Estarei com vocês em caixinha, em live, em tudo. Um beijo!